perigo da teologia liberal. O que é a teologia liberal? Quando a gente pensa em teologia, que é o que a gente vem tratando aqui, nós sabemos que existem vários meios e ramificações do estudo teológico. Que é o que? Theo, o estudo do ser de Deus. Teologia, o estudo do ser de Deus. Nesses 3 episódios, e nesse episódio hoje, que é o terceiro, nós tratamos com você, nos 2 primeiros episódios, primeiro, sobre 2000 anos de igreja, e João vai falar do segundo. A gente falou sobre a teologia da prosperidade, a teologia coach, e sobre o que não é evangelho. E desses 2 que nós abordamos, da teologia coach e da teologia da prosperidade, a teologia liberal, é o pior de todos esses. Por quê? Porque esse tipo de teologia, essa ideia, ela entra sutilmente nas igrejas, ela nasce nesse meio, dentro das igrejas, e sutilmente, diferente das outras que é escancarada, essa daqui, ela age sutilmente, sem que você perceba, você vai estar dominado e completamente aderindo às ideias desta falsa teologia, que é a teologia liberal. Vamos lá. O que é a teologia liberal ou o liberalismo? Esse tipo de teologia, ele não tem um lugar certo onde ele surgiu. Mas há pessoas que começaram a propagar isso há muitos séculos atrás. Só que não de forma explícita. Não da forma que é hoje, da forma que convence as pessoas hoje. Tudo isso vem do meio do misticismo e a filosofia humana, centrada no homem. Como toda falsa teologia é centrada no homem, essa daqui também não deixa de ser diferente, pois ela coloca o centro no homem, só que de uma forma muito sutil. Ela usa o nome de Jesus Cristo para trazer um evangelho e um Jesus Cristo que não é o Cristo, que não é o evangelho que nós temos na Bíblia. Então, a teologia liberal, ela trabalha mais com questões humanas, com aquilo que o ser humano deve e pode fazer, livre de moral, ética e valores. É isso que a teologia liberal trabalha. Nós vamos tratar aqui hoje sobre esses tópicos, nós vamos tratar sobre 5 tópicos que a teologia liberal trabalha. Em contraponto, o cristianismo, que é a verdadeira religião fundada por Cristo na Terra, o cristianismo é totalmente o oposto da teologia liberal. Porque o cristianismo crê sim que existe um livro chamado Bíblia, que é a palavra inspirada de Deus. O cristianismo crê que há sim dogmas a serem seguidos, e não são dogmas nossos, mas são dogmas do próprio Jesus Cristo, leis de morais a serem seguidas pela Igreja de Jesus Cristo nos dias atuais. Tá? E esse conteúdo, ele é um conteúdo que vai trazer para vocês uma visão completamente aberta sobre o que é religião e o que é viver fora do âmbito religioso. Assim, dizer que eu não sou crente, ou eu não preciso da palavra crente para dizer que sou cristão. Eu não preciso da Bíblia para dizer de Jesus Cristo. Eu não preciso, não há moral, não há ética para me ser cristão. Ou seja, tudo é permitido. Diferentemente, o cristianismo não trata assim. Nós cremos em um Cristo que nasceu entre os homens, veio não somente para trazer questões éticas e morais, mas para dar ao homem a oportunidade de se livrar do mal mais perigoso e mais tenso e mais ruim que o ser humano tem, que é tratar do nosso pecado, do nosso ser mal e maligno. Vamos lá. Eu quero trazer para vocês, tá? Esse tema, a base desse tema que eu estou trazendo para vocês é de um livro, tá? Que eu li esse livro e basicamente a maioria das coisas que eu vou dizer para vocês é baseado neste livro de um autor, tá? Depois eu vou pedir para deixar na descrição o nome do autor e o livro para vocês pesquisarem, para vocês comprarem se vocês quiserem. O nome do livro é Cristianismo e Liberalismo. O autor, ele chama Markel, tá?
E ele morreu no ano de 1334, né? Ele foi um pastor no estado de Norte Dakota, e as suas últimas palavras foram: sou grato pela obediência ativa a Cristo, sem a qual não há esperança. Tá? Então, Marshall, ele tomou uma posição muito forte contra uma igreja tradicional, uma igreja presbiteriana da época dele, tradicional, que começou a entrar no liberalismo, que começou a estudar questões filosóficas, e isso sutilmente começou a entrar dentro da igreja presbiteriana nos Estados Unidos, na época de 1923. Tá? Então, nessa época, Marshall ele combate esta heresia e este falso evangelho com o verdadeiro evangelho. Ele fez um seminário em uma faculdade teológica de Princeton, e a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, ele foi um dos pastores mais conhecidos e renomados no âmbito acadêmico. Então ele era tanto professor como também pastor e acadêmico. Então o que aconteceu? No livro é relatado que ele está ali com os irmãos da igreja, com os pastores e presbíteros, só que esses pastores, depois de um determinado momento, eles começam a aderir a essas ideias e doutrinas e passar para a igreja, pregar isso na igreja. Então Marshall ele começa a observar isso e começa a rapidamente agir contra essa teologia. Só que era ele sozinho contra uma comissão inteira de pastores e líderes daquela igreja. Então o que acontece? Ele começa a ir contra esse tipo de doutrina, e ele traz embasamentos bíblicos, doutrinários, estudos, teses que ele forma e apresenta para a igreja, para que eles se voltem para o verdadeiro evangelho. E agora eu quero tratar de um tópico que Marshall ele sempre deu prioridade na questão de doutrina. Por quê? A igreja, ela querendo ou não, a gente fala de doutrina, as pessoas pensam em leis a serem seguidas. Só que doutrina não é isso. Doutrina, principalmente a doutrina cristã, o que ela faz? Ela separa todo o livro de toda a Bíblia, que tem vários assuntos sobre Cristo, sobre Deus, sobre o homem, sobre o pecado, sobre a queda, sobre anjos e demônios, sobre o Apocalipse, e separa todos esses tópicos para estudar eles particularmente, para dar atenção a esses tópicos particularmente. Ou seja, existe a eclesiologia, que é a doutrina do estudo da igreja, como que uma igreja deve ser. Isso é em teologia, tá, pessoal? Como que a igreja deve se comportar, quais são os dogmas, o que Jesus disse sobre o que é ser igreja, como fazer um culto, o que fazer no culto, quem dirige um culto, como levar a palavra para essas pessoas. Galera, muito obrigado por assistir mais um episódio aqui no canal de Cortes. Não esquece que o link completo do episódio está aqui na descrição. Segue a gente em todas as nossas redes sociais e também ouve lá no Spotify. Galera, brigadão e Deus abençoe.